É só me tocar com teus olhos, pareço um menino. Deitado em seu colo, o mundo não me surpreende. Sou um homem maduro, mas na sua frente não sou mais que um menino. Você tem a luz que ilumina o nosso caminho. Depois de você descobri que não sou mais sozinho. O seu amor que a vida me deu de presente. Sou um homem maduro, mas na sua frente pareço um menino. Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se adora. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a Conversa ao Pé do Rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez. Esse é o nosso canal, esse é o nosso portal. E agora tá todo mundo assim, pós-Covid, depois de já ser vacinado, né? Tomar a troletada. Agora todo mundo parece um menino, né, meu menino? Né, diretor? Pareça um menino com Leonardo. Você tem a luz que ilumina o nosso caminho. É isso aí, né? Fala alguma coisa? Não, uai. Ah, então tá bom, ficou quieto. Isso, que bom, mas ele foi hoje o diretor de tudo. Ele já fez tudo. Ele acendeu, ele ligou a iluminação, fez tudo. A produção. Produção. E é isso aí, gente. Para fechar aqui, eu tenho aqui a sessão Maguila de hoje. A sessão Maguila de hoje, Antônio Júnior e Juliana Maia, de Paulista, em Pernambuco. Fred Malvino, de Contagem, Minas Gerais. Randolfo Soares, de Martinópolis, São Paulo. Rogério Nogueira, de Freguesia do Ó, São Paulo. Ó, tem paulista à vontade aqui, hein? Vamos fazer a independência. Um abraço à turma maravilhosa de Guanambi, Bahia. Jusilene, Luísa, Jamile e para mim, Marlene. A Marlene pediu para ela, claro. Abraço para a Alessandra, do Rio de Janeiro, que virou sua fã nas questões políticas. Obrigado. Um abraço para o Washington de Tocantins e parabéns para o seu filho Lucas Andrade, de São Paulo, aniversário. Um abraço e parabéns para o Matheus Rodrigo, o Portuga de Ribeirão Preto, que fez aniversário no dia 11/5. Um abraço e feliz aniversário para o Tiago de Sá, que fez aniversário dia 21/5, isso aqui. Um abraço e parabéns para Abigail Gonçalves, que fez aniversário dia 14 de maio. Para o Deurival Castro, que manda um abraço para mim e para minha equipe. E isso é muito bom. Um abraço para o Antônio Trabalhista, da Ângela Cristina de Paquetá, Anjinha de Paquetá. Isso aí, gente. E Michele aqui, posso pedir uma sessão Maguila? Ah, Michele, claro que você pode. Um grande abraço da Aninha para a madrinha Vitória de Cássia e para o pai dela, tio Sérgio Cássio, que está fazendo aniversário hoje, dia 22. Ele é subtenente da Polícia Militar de Minas Gerais e motivo de orgulho para nossas forças policiais. Como eu sempre estou aqui defendendo os bons policiais, os bons militares, os bons brasileiros, os bons trabalhadores, os bons. Porque tem coisa mais simples, mais lógica. A gente defende os bons. É isso aí, gente. Inscrevendo no canal, apertando sininho, aquele negócio todo, aquela parada todinha, aquele kit, que toda hora o diretor está aqui para falar, ele não está no momento. Então é isso aí. Vamos embora que pela sessão Maguila ficou grande demais. Mas o resto, o melhor vem aí. O melhor, ou pelo menos, o mais polêmico. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa qualquer hora, né? Estamos nós aqui de novo, nesse mundo louco, né? Eu hoje iria até fazer um vídeo de rádio, voltar ao nosso formato normal que a gente tem que ter toda semana, né? É de praxe. Mas o atropelamento dos assuntos, a soberbação do assunto, me traz mais uma vez a mostrar essa linda carinha aqui, né? Já disseram até que eu tô ficando um velho charmoso. Ui! Brincadeira, gente. E estão dizendo aqui que eu não imito o Valdomiro Santiago, porque aparecendo
É que eu tô sem chapéu, gente. Eu no rádio eu coloco chapéu, senão eu ia falar com vocês que hoje vocês eram um dia de dar um dízimo, botar um dinheiro na minha conta, a gestar as coisas, porque o negócio tá horrível. Tá horrível esse tal de Corovino, não sei o que, tá acabando com tudo. Ó, gente, chega junto aqui em 600 conto, aquilo tem que, rachar, tá bom? Isso é só para vocês verem que eu também falo, só falta um chapéu, eu vou arrumar um chapéu, pode deixar, pode ficar tranquilo. Gente, antes de qualquer coisa, antes de qualquer avanço no assunto principal que urge, né? Hoje, de uma hora para outra virou o assunto do momento e a gente não pode se furtar a fazer isso, a comentar isso aqui. Como eu falei, eu queria falar sobre Irã, sobre a Venezuela, sobre a situação tensa que está no Mar do Caribe, tudo isso aí. Mas não dá tempo para falar porque aqui a gente vive num carrossel de emoções fajutas, de emoções ruins, né? Então a gente tem que falar isso. Primeiro, vamos falar sobre economia. O Brasil atravessa o pior estágio da sua economia, fruto do coronavírus, fruto de um governo horroroso, fruto de um governo incapaz, incompetente. O PIB brasileiro deve cair 15%, o PIB industrial brasileiro deve cair 30%. O Brasil está na bancarrota, ninguém quer assumir absolutamente nada. Ninguém quer botar dinheiro nenhum, a não ser medida provisória para defender banqueiro e defender rentista. A situação do Brasil está caótica. A Bovespa é uma fraude, não tem como, sem produção industrial, produção automobilística no chão. O Brasil totalmente derrocado e está lá aquela ilusão, junto com aqueles fraudadores que existem aí agora. Agora também temos economistas da esquerda fraudando o sistema, sacaneando o sistema e tirando vantagem. Não confie em nenhum deles. Por quê? Porque o processo econômico brasileiro está totalmente corroído. A produção industrial brasileira acabou. Nós hoje somos um país derrotado, jogado no chão. O pessoal fala em livre mercado. Paulo Guedes, esse bandido, esse marginal, colocado pelo irresponsável do Bolsonaro, tá? Simplesmente aposta numa economia de mercado. Que economia de mercado, gente? Aonde nós temos mercado? Mercado onde as pessoas ganham $200 por mês? Mercado onde o cara diz que vai dar uma ajuda de custo para a população desempregada de $40? Que mercado? Que mercado que vai garantir o Brasil? Nós não temos velocidade de economia. Nós temos um modelo totalmente pernicioso, destrutivo, aonde, por exemplo, a Bovespa é mantida com os otários captados nas redes sociais, os sardinhas, os otários que são captados pelos Eduardo Moreira da vida com histórias edificantes. Ou seja, os caras levam dinheiro e a gente coloca otários. Esse é o quadro econômico brasileiro, é o caos. É por isso que eu não votei no Bolsonaro. É por isso que eu não votei nesse governo que está aí. É por isso que eu votei em outra proposta. Eu votei no Ciro Gomes na época. Era o melhor ou o menos ruim que me parecia. E com todas as críticas que eu tenho ao Ciro Gomes, eu poderia até voltar a votar nele, porque na hora H eu não nego fogo. Eu escolho alguém. Não tenha dúvida. Eu não corro da raia. Aqui ninguém corre da raia. A minha equipe ninguém corre da raia. Nós estamos para lançar, mês que vem, um jornal no formato do 247. Só que não é 2471, não. É honesto. Vai ser um portal para se falar a verdade. Para se tentar perseguir a verdade. Eu quero dizer para vocês que a única torcida que eu tenho onde eu sou desonesto, porque eu não conheço um torcedor de futebol que seja honesto, é mentira, é no futebol. Sou tricolor do Rio de Janeiro, tá? Sou torcedor do Fluminense. Um abraço para meu irmão, Capitão Léo, que é uma pessoa de uma dignidade fora do comum, apesar de ter o defeito de ser flamenguista, mas eu perdoo nele, porque o caráter dele fala muito mais alto. Léo, um abraço. Tá? Então é o seguinte, ele também é desonesto no futebol. Nós somos. Torcedor de futebol é desonesto. Puxa a sardinha para a brasa dele, inventa historinha, isso. É só ali. Aqui eu tento ser neutro.
Aqui eu tento ser o mais neutro possível, ser o mais honesto possível com vocês, a ponto de que eu já fui acusado de tudo. Eu fui acusado de ser partidário do Witzel, porque eu fiz comentários pertinentes e favoráveis ao Witzel, quando ele, assim, o fez por merecer. Do Ciro, do Lula, do Bolsonaro, raríssimos do Bolsonaro. Tá? E vou continuar fazendo, não tenha dúvida. Rubem, você defende o impeachment do Bolsonaro? Defendo. Defendo a partir do momento em que seja visto crime dentro da esfera legal, aonde tem que acontecer. No Congresso Nacional, como deve acontecer. Por causa dos filhos dele? Não, os filhos dele têm CPF. Filhos dele que respondam criminalmente por isso. Nem ser filho do Bolsonaro é crime, nem ser pai dos filhos do Bolsonaro é crime. Tem nada a ver. Nada, absolutamente. E agora nós vamos entrar no X da questão. Esse circo que nós vimos hoje montado no Brasil. Você vai dizer para que eu sou bolsonarista. Você aí, você petista, você que está com a estrelinha aí, que você só pensa nisso, no momento, tá? Carpe diem, viva o dia, só isso, tá? Você vai dizer que eu sou bolsonarista, sabe por quê? Porque para você só interessa o que você gosta de ouvir. Hoje nós vimos um circo tosco, ridículo, mais uma página da juristocracia que virou o Brasil, que transformou o Brasil num nada. Nós hoje somos um nada graças a isso. A primeira parte que acontece, eu remando contra a maré, vou contra o general Heleno, de quem eu tenho profunda antipatia. É uma antipatia natural, é olhar para os olhos do Heleno, só lembrando da vida pregressa do Heleno. Para quem não sabe, eu tinha 14 anos de idade e acompanhei a tentativa de golpe do Silvio Frota no final de 77, mais certo, outubro de 77. Eu acompanhei, eu tinha 14 anos, eu já era bem antenadinho, eu já li aquele jornalzinho, lá onde ninguém lê, tá? Antes do esporte, no Jornal do Brasil, no Globo, tinha o caderno de economia, tinha política, caderno de economia e depois esporte. Eu saía lendo tudo, até chegar no esporte. Então me informava de tudo. E eu lembro, tá? O general Heleno é uma pessoa que eu tenho antipatia natural por ele. Agora, hoje eu bato palmas para ele. Remando contra a maré mais uma vez. Bato palmas para ele. A atuação dele foi perfeita. Como diretor, ministro do GSI. Gabinete da Segurança Institucional. Exatamente, fez o correto. Se houvesse um general Heleno no governo do PT, nós não estaríamos diante dessa tragédia que se abateu sobre o Brasil, uma tragédia montada por uma juristocracia, uma ditadura judicial que as pessoas agora convenientemente esquecem. O que eu vi hoje? Eu vi hoje um circo. Uma reunião de baixíssimo nível, ótimo. A reunião é de baixíssimo nível, porque quem estava ali dentro é de baixo nível. Quem foi eleito de baixo nível. Aquilo é uma reunião fechada. A quem interessa aquilo ali? O que foi falado ali dentro? Teve autorização judicial? Quem foi que vazou aquilo? Como? Quem? Sérgio Moro? Quem é Sérgio Moro? Um bandido, um dos maiores bandidos dessa nação, que foi colocado no governo depois de fazer uma série de negociatas com o Bolsonaro. Aí sim, se você pegar isso aí, se você conseguir pegar isso aí e colocar, dá impeachment. Mas ninguém fala porque todo mundo se prejudica. Inclusive o novo herói. Aí o Celso de Mello vem e me pede, agora já disse que não pediu, porque tomou a travada do Heleno. Tomou sim, e fez muito bem. Muito bem, correto, é isso mesmo. A lei, que lei? Onde tem um magistrado preso no Brasil? O que é a magistratura no Brasil? O que é o quinto constitucional? Vocês já viram o que é o quinto constitucional? Uma gangue se reúne entre políticos e OAB e nomeiam bandidos
para tribunais superiores, juízes não togados. O Rio de Janeiro está entupido dessa praga. Até a filha do Fux, que era contínua de um escritório, nunca na vida advogou. Tudo foi forjado lá. Na dúvida, é só perguntar ao Vadir Damus. O Vadir Damus é do PT. Perguntem a ele como é que foi o processo. Essa senhorita é desembargadora. Isso aí é o quê? Supremo Tribunal Federal. O que é isso? Como eu vou defender essa laia? Estamos falando de quê? De reunião, postura, ética, moral. Então eu convido vocês a procurarem no YouTube o teor daquela tertúlia maravilhosa, aquela coisa linda, aquela conversa linda entre Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa. Você é miliciano, você tem seus capangas, seus assassinos de aluguel. Em que deu aquilo? Perderam o cargo eles? Houve quebra de decoro? Não, porque eles podem tudo. O Brasil, a Globo inventou a TV STF. Viraram todos atores, bonitos, aparecem na fotografia. Aí você pode chegar aqui, segundo a lei tal, não tem lei tal, nem lei mal. Não tem lei nenhuma no Brasil. Aonde estava o STF quando o Lula foi preso ilegalmente? Eu pergunto para você que é petista, que está aí batendo palma, achando o máximo. Aonde? Aonde eles estavam no processo de impeachment da Dilma? Que é uma canalha, uma vendida, uma corrompida no meio de todo o processo. Mas cadê? Aonde estava o STF? Aonde estava o STF quando o TRF4 simplesmente chegou e declarou que a 13ª Vara de Curitiba tinha fórum especial, privilegiado, poderia fazer o que bem entendesse. Isso se chama legislar. Ou seja, um tribunal regional federal legislou. E quando o desembargador plantonista, dentro das suas atribuições, soltou o Lula há um ano atrás, há um ano e pouco atrás, vocês lembram? O presidente do TRF4, que tem uma carreira imaculada, uma coisa linda. O judiciário brasileiro, via de regra, é uma coisa linda, né? Tá? Poucos nomes, poucos sobrenomes, um processo onde não existe controle externo nenhum, cada um faz o que quer, o que bem entende. Né? O cara de férias chegou e cassou o ato pelo que o desembargador de plantão, legalmente institucionalizado, fez, que decretou a soltura do Lula. Falou, não vai soltar e pronto. Onde estava o TRF4? Onde estava o Celso de Mello? Onde estavam esses ministros globais? Todos eles a serviço da Globo de uma forma ou de outra. Porque todos eles têm medo da repercussão das suas carreiras, dos seus negócios, das suas negociatas. Haja visto que a maioria mora em Miami, né? Junto com Felipe Neto. Não é à toa. Felipe Neto, Lucas Neto, tudo, os ministros do Supremo, eles falam inglês, eles não falam português, eles moram lá. Alguns que moram aqui vivem em condomínios em que o valor do condomínio, juntando com a segurança, é mais alto que o salário que ele tira no STF. E ele não tem outra atividade, ele vive de quê? Mágica, oração, bênção. Bênção. É isso que se vive? É disso que se vive nesse STF? Então o Celso de Mello vem a público e pede o celular da presidência da República. Vocês já viram isso em algum lugar do planeta? Vocês já viram isso com o Macron? Vocês já viram isso com o primeiro-ministro da Espanha? Vocês já pensaram nisso daí acontecendo com o presidente dos Estados Unidos? Com o Putin? Com o Jinping? Não, só aqui. Só aqui. Reunião ministerial. O que me diz respeito à reunião ministerial? O que tem naquela reunião ministerial? Para mim tem uma porcaria, um bando de ministros ruins, falando merda, falando o que se espera deles, porque o governo deles é fraco, é paupérrimo, é ruim, é simplesmente deplorável, e eu sabia disso, tanto é que eu votei contra. Eu fiz o que deveria ser feito. Eu fiz exatamente o que deveria ser feito. Me livrei dessa porcaria.
Tem um animal aqui na frente, andando em cima de outro animal. São fazendeiros, entendeu? Gente que não tem 1 metro de terra e cisma de criar cavalo. Já não basta o jumento que ele cria e embaixo do chapéu, ele tenta criar o cavalo também. Isso aí acontece. Cidades periféricas acontece isso, gente. Esquenta não, é por isso que tem um barulho no fundo. Eu não sei se é o cavaleiro ou o cavalo, porque o barulho das ferraduras é o mesmo. Tá? Tem um energúmeno aqui fazendo isso, andando aqui na frente da minha casa. É por isso que realmente... Não, fica quieto. Então é o seguinte, foi tratado de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, e eu só vejo os suspiros, o susto dos nossos blogueiros, dos nossos homens de plantão, que simplesmente estão assustadíssimos com o golpe. Que golpe? Que golpe? O golpe já aconteceu lá atrás. O golpe é dessa juristocracia. O golpe é desse Supremo Tribunal Federal, que faz o que quer a hora que bem entende. Em que momento esse Supremo Tribunal Federal viu os interesses do povo? Lula ficou 542 dias preso, não foi? Me corrijam aí, vocês são lulistas, vocês que estão batendo palma para tudo isso aí, querendo a cabeça do Bolsonaro de qualquer jeito. Eu acho que o Bolsonaro tem que sair pelo voto, como ele entrou, exatamente como ele entrou. Ele tem que sair daí como ele entrou, vocês têm que aturar ele até o final, tem que fazer um governo horrível mesmo, tem que colocar o Brasil lá embaixo. Não tem que dar R$200 de ajuda de custo, não. Tem que dar 50. Tem que o Guedes vender o Banco do Brasil, doar a Caixa Econômica, acabar com tudo. Para o Brasil ser terra arrasada. O que não vale agora é tirar o Bolsonaro, segurar todas as medidas que o Bolsonaro teve, todas elas, todas as doações do Paulo Guedes, e colocar outro títere, outro boneco, para continuar da mesma forma. No mesmo formato, do mesmo jeito. Não, eu não quero isso. Eu quero terra arrasada. Se o Bolsonaro sair, que saia por pegarem as conversas dele com o Sérgio Moro, com aquele bandido, marginal, canalha, bandido. Um procurador americano disse que só conseguiu tomar 14 bilhões. Estou falando 14 bilhões, não é milhões não. 14 bilhões da Petrobras, graças à intervenção desse vagabundo, junto com o Dallagnol, outro vagabundo. 2 bandidos que deveriam ser pendurados pelos pés. Ladrões, lesa pátria. Todos eles protegidos pelo STF, fazendo as maiores barbaridades, os maiores acertos. Milhões e milhões e dezenas e centenas de milhões de reais rolaram em Curitiba, de mão em mão, nessa Lava Jato. Gente do Supremo levando, todo mundo. E você quer agora que eu vá bater palma para essa quadrilha, para essa gangue, essa corja, única e exclusivamente porque ela está contra o Bolsonaro? Ora, se eu quero a queda do Bolsonaro, eu até queria, mas junto com a queda dessa turma todinha primeiro, todo mundo junto, todo mundo, para cair todo mundo. Eu não quero ninguém, eu não quero pedra sobre pedra. Eu agora é que não quero pedra sobre pedra, e você também não deve querer, não faça por menos. Porque se eles tirarem o Bolsonaro agora, eles vão colocar panos quentes, e de repente a gente tem até o Lula de presidente de novo. Carta aos brasileiros 3. O INSS foi embora, a Previdência foi embora, o emprego foi embora, tudo foi embora, perdemos tudo, a Petrobras foi embora. Ele vai assinar embaixo, vai dizer que fiquem tranquilos todos, que todos estão garantidos nos seus investimentos, e a gente recomeça o ciclo de miséria que não termina nunca. Eu quero o fim desse ciclo da miséria. Eu quero o fim disso aí. Eu não quero mais saber disso aqui. Em 2016, 69 juízes americanos, se não me engano, foram presos, porque eles não têm fórum privilegiado. Lá é o common law, não é o civil law. Lá é o direito comum. Aqui não, aqui é o direito escrito, onde eles fazem o que querem. Fazem o escrito, não escrito, o que bem entendem. E o Supremo Tribunal partiu para a mesma coisa. Não vi nada demais na reunião. O Bolsonaro vai sair fortalecido disso aí. Acreditem vocês. A análise minha é fria. Não é de torcida. Não é essa torcidinha vagabunda, fajuta, ordinária. Não faço isso.
Bolsonaro vai sair de lá fortalecido. Eu vi o Reinaldo Azevedo se despetecando porque o Bolsonaro estava querendo armar a população, promover uma guerra civil. Menos, Reinaldo. Menos. Deixa ser frouxo. Tu é um cagão. Tu é um bosta. Tá? Tu é um bundão também. Para, menos. Maduro fez a mesma coisa na Venezuela. O que eu não suporto do Bolsonaro é a visão geopolítica que ele tem, a idiotice, a obtusidade, a subserviência aos Estados Unidos e a Israel, e o ministro da economia que ele tem, e a economia de terra arrasada, de mercado aonde não existe mercado. É essas as críticas que eu tenho ao Bolsonaro. O resto, quanto a lidar com a Globo, quanto a esse judiciário bandido, que os bons magistrados têm que andar escondidos. Os bons magistrados e sérios magistrados nesse Rio de Janeiro, por exemplo, têm que andar escondido, ele tem que ter medo do 5º Constitucional, que são todos ligados a bandidos, a milícias, a quadrilhas, a gangues, a todo quanto é tipo de gente, porque eles já entram no tribunal para isso. É triste? É a verdade. Como eu falei, a filha do Fux é desembargadora. Que tal a gente ver o currículo dela? A filha do Marco Aurélio de Mello é desembargadora federal. Que tal a gente ver o currículo dela? O que eles fizeram para chegar a esse lugar? O negócio não é bonito, não é ali, a lei, não é Celso. Não é Celso de Mello. Não é assim. Não é a lei. Doa quem doa, doa quem doer. Aí, como é que vira? Como é que o Thompson Flores, lá, a família dele, é dona do TRF4? São donos. Aquilo lá é um latifúndio. É tudo deles. Tudo, a indústria, a empresa de informática, todo mundo, o que fornece, o tio dele já era, o avô, o outro que foi em Canudos, todo mundo, são donos daquilo lá. Donos. É assim que funciona esta merda no Brasil. Desculpa, merda, eu não tinha falado um palavrão. Puta merda. Tiram merda, vocês tiram merda. Tiram, não passa o papel higiênico e limpo. Então é isso, gente. Vocês querem que eu diga uma coisa? Bolsonaro vai sair fortalecido disso aí. Porque isso aí é uma pataguada, uma pantomima, uma coisa ridícula, sem parâmetro no mundo. Reunião ridícula, reunião feia, feita por gente burra, por presidente ruim, por uma equipe sofrível. Tanto é, como eu falei, que eu e minha equipe, ninguém votou nem trabalhou para essa gente. Mas é isso que nós temos para hoje. O resto a gente continua amanhã, porque eu não vou deixar isso aqui em branco, não. Tá bom? Aqui a gente fala a verdade. Doa a quem doer. O que fazer? Para todo mundo, beijinho no ombro. Até amanhã, se Deus quiser. E Ele vai querer.